Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que está aí assistindo mais uma aula com a gente da equipe Bravo Mike. E hoje venho trazer um assunto muito importante para a sua prova, que é a matemática financeira. Vou abordar aqui alguns tópicos que geralmente são cobrados em concursos. Isso é claro, se o teu concurso está lá, razão e proporção, porcentagem, juros simples e juros compostos, é com a gente mesmo que você deve estudar, beleza? Eu sou o professor Carlos Rodrigues, tá? E hoje estarei ministrando aí a parte de matemática financeira e eu vou abordar aqui, gente, uma parte bem objetiva, bem direta de um assunto que você não vai ter dificuldade no dia da sua prova. A ideia é que você consiga olhar para as questões, entender e resolver, tá bom? Digo muito que matemática financeira, ela vai da interpretação também do candidato, interpretação do aluno. Então o aluno olhou, identificou qual o mecanismo que ele vai usar, gente, é sucesso na hora da resolução. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, a matemática financeira. E aí eu começo falando com vocês o que a gente vai abordar aqui. A gente vai abordar os seguintes assuntos. Primeiro, razões. É óbvio que eu tenho que falar de razão e proporção, para vocês terem uma ideia, né, de como a gente faz questões usando razão e proporção juntas, tá? Porcentagem. Vou fazer alguns cálculos percentuais, usando, é claro, a porcentagem, até porque quando você vai estudar juros, envolve tudo isso que eu falei antes. Para que a gente chegue exatamente em juros simples e juros compostos, tá? Que são os dois tipos de juros que iremos a estudar aqui, eu preciso entender o que é uma razão, o que é uma proporção, também fazer transformações de porcentagem, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é a razão. Parece algo bem simples, mas muita gente se enrola. Vamos lá. É uma relação entre duas grandezas, tá? Expressas na mesma unidade ou não. Então tá aqui, ó. Eu posso pegar a grandeza A, dividir pela grandeza B e eu posso representar das duas formas. Como é que a gente lê isso? A gente pode falar que A está para B, certo? A diferença entre razão e fração é muito sutil, tá? O que leva a uma confusão por parte dos alunos. Vou mostrar com dois exemplos a aplicação correta de cada um desses conceitos. Professor, como assim? Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Quando você escreve a fração, tá? Estou escrevendo assim, ó, duas partes de 10, beleza? Isso aqui é uma fração. Porém, quando você está escrevendo uma razão, eu posso falar assim, ó, eu estou andando 5 quilômetros, né, por 2 horas. Certo? Aqui sim eu tenho uma razão. Repare que eu tenho duas grandezas. Então eu estou dando 5 quilômetros em 2 horas. E aqui eu estou resolvendo apenas uma fração. Professor, mas parece ser igual. É, gente. É muito semelhante, é muito parecido. Por isso que ele deixou bem claro que a diferença entre os dois é muito sutil. Porque a ideia aqui é eu trabalhar com duas grandezas. Elas podem ser de mesma unidade ou não. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, 2 horas e 3 horas. Ou seja, eu estou trabalhando com duas grandezas com duas unidades iguais. Aqui embaixo, eu estou trabalhando com duas grandezas com unidades distintas. Beleza? Vamos lá, segue aí. Proporção é uma igualdade entre o quê? Razões equivalentes, tá? Então, como é que a gente pode escrever isso? Aqui, ó, o A sobre B, que é uma razão, é igual a C sobre D. Então a ideia é de equivalência. Professor, não entendi ainda. Olha só, 2 está para 3, ó, já estou lendo aqui, ó. Assim como 4 está para 6. Quando você resolve essa divisão, né, que é exatamente o que está aqui, você vai encontrar exatamente o mesmo resultado. Quer ver uma outra coisa? Ó, 5 está para 2, assim como 10 está para 4. E você vai reparar que o resultado disso aqui é o quê? 2,5, tá bom? Então os dois são equivalentes. São duas razões e elas são equivalentes. Professor, são duas razões iguais? Não, eu estou falando que 5 está para 2 e eu estou dizendo que 10 está para 4. Mas a proporção é a mesma? Sim, porque a resposta será exatamente igual, tá? Então tá aqui, ó, só para a gente finalizar,
Temos que A e D são extremos, só questão de conceito, tá? Enquanto B e C são o quê? Meios, tá? Então tá lá, B e C ele chama de meios e A e D ele chama de extremos, tá? Podemos dizer ainda que A e C são antecedentes, né? E que B e D são consequentes, tá? Isso aqui é só para que você entenda como é a definição um pouco de proporção, beleza? Mas a ideia fica com isso aqui na cabeça. Como é que eu consigo entender melhor? Vamos lá. Poderia fazer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui 3 dividido por 2, né? Ou seja, 3 meios ou 3 sobre 2, se você, e aí eu falo de frações equivalentes, né? Multiplica aqui em cima por 3, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui embaixo. 3 e 3. O que vai acontecer? Eu vou encontrar exatamente 9 sobre 6. E aí, professor, você pode falar que isso é uma proporção? É. Eu posso afirmar que 3 está para 2, assim como 9 está para 6. O que aconteceu da esquerda para a direita? Houve uma multiplicação por 3. Então, eu posso afirmar que as frações se equivalem, né? Eu posso falar que os dois são iguais porque darão o mesmo resultado. Não estou dizendo que são a mesma razão. Eu estou dizendo que são a mesma proporção, tá bom? Então, aqui, resultado dos dois dá 1,5, tá? Então, guarda isso aí no coração de vocês. E aí, aqui, eu tenho um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, exemplo. Em uma proporção, os antecedentes da primeira e da segunda razões são respectivamente iguais a 2 e 6. Aí eu tenho que voltar, né? O que são antecedentes? Olha lá, ele fala assim, ó, que A e C são antecedentes, tá lá, que é o de cima. Opa, então já dá para resolver, né? Então calma aí, o 2 e o 6 são antecedentes. O consequente da segunda razão tá aqui, ó, é o 15. Tá? Vale 15. Calcule o consequente, que é o anterior, aqui, ó, da primeira. Pessoal, você pode fazer de duas maneiras. Primeira forma é a clássica, que você já sabe fazer desde que mundo é mundo. Você vai multiplicar em forma de cruz. Olha lá, multiplica o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, você vai encontrar que 6 vezes x é igual a 2 vezes 15, certo? Então, 6x vai ser igual a 30. Olha lá, trintinha. Então, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou encontrar que x é igual a 30 dividido por 6. Logo, x vai ser igual a quanto? Igual a 5. Certo? Segunda forma, professor, como eu poderia enxergar a resolução? Ora, se é 2 sobre x, eu tenho 6 sobre 15. O que eu vou ver? Eu vou tentar entender qual foi o número que eu multipliquei por 2 para dar 6. Ah, eu multipliquei por 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse número por 3 e eu vou encontrar o resultado. Logo, o x só pode ser igual a 5. Né? Se eu estou fazendo a ida, ela é multiplicação, a volta eu vou fazer como divisão. Pronto. Então, aí sim, é uma maneira muito mais rápida e fácil de resolver uma questão como essa. Belezinha? Vamos lá. Vamos continuar aqui, que ainda não acabou. Regra de 3. E aqui tem que tomar muito cuidado. Eu posso ter dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 compostas. E além disso, elas podem ser inversamente ou diretamente proporcional. Meu Deus do céu, professor, é muita coisa. Não, gente, não é. Quando trabalhamos com grandezas proporcionais em duas situações diferentes, podemos calcular uma dessas grandezas em função das demais. Então aqui já vai entrar a ideia da proporção, beleza? Para isso que a gente está vendo a parte de proporção. A esse processo chamamos de regra de 3, tá? E uma regra de 3 pode ser tanto simples, como eu já havia dito, ou composta, tá? Conforme relacione duas grandezas. Guarda isso aqui no coração de vocês, tá? Ou mais de duas grandezas. Então, serão duas grandezas apenas. Quando eu falar de regra de 3 simples, mais de duas grandezas, eu vou falar que é regra de 3 compostas. Beleza? Continua. Também pode ser direta, ou seja, se relacionar apenas grandezas diretamente proporcionais. Vou mostrar isso para vocês com calma. E elas podem ser inversa, se relacionar apenas grandezas inversamente proporcionais, tá? Ou direta e inversa, quando relaciona grandeza dos dois tipos. Como assim? Aqui vai entrar o caso da composta, tá?
Professor, não entendi nada. Calma, pequeno gafanhoto, você vai entender agora. Vamos estudar primeiro aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais, tá? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma delas acarreta no aumento de outra. Ou seja, se ela aumenta, a segunda também aumenta. Se ela diminui, a segunda também diminui. Vamos entender o nosso exemplo aqui? Vamos lá. Quando você compara massa e preço, né? Você pode ver que são duas grandezas diretamente proporcionais. Professor, como assim? Ora, vamos lá. Se eu fosse comprar 200 gramas, tá, de mortadela, seria um preço, vamos supor que 200 gramas hoje custa aí em média R$ 5, beleza? Só chutando. Dependendo do teu estado aí, você vai entender como calcula isso. Ora, se eu agora aumento a massa, né? Ou seja, eu saio de 200 gramas e vou para 400. O que eu fiz? Eu dobrei a quantidade. O preço, gente, ele também vai dobrar a quantidade. Quando isso acontece, eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcional. Ou seja, o que eu fizer em uma, eu vou ter que fazer exatamente na outra. Se uma aumenta, a segunda aumenta. Se uma diminui, a segunda diminui. Beleza? Ora, exemplo. Ah, não, eu não quero mais comprar 200 gramas. Eu quero comprar apenas 100 gramas de mortadela lá na padaria. Ora, o que vai acontecer com o preço? Como eu reduzi a massa à metade, o preço também vai ser reduzido à metade, beleza? O outro exemplo que eu tenho aqui é número de máquinas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Número de máquinas de uma indústria e número de peças produzidas também é diretamente. Professor, como assim? Pensa comigo. Se você trabalha numa empresa, tá? E você tem 10 máquinas. Vamos supor que essas 10 máquinas fabricam 100 peças, tá? E aí no outro dia você resolve aumentar o número de máquinas. Ah, ao invés de 100, eu vou para 200. O que vai acontecer com o número de peças? Né? Se todas elas trabalham iguaizinhas, vai dobrar também. Então há uma proporção, né, igual para cada uma delas. Então, por isso que eu vou falar que elas são diretamente. Porque se uma está aumentando, a outra também aumenta na mesma proporção. Guardou essa informação? Beleza. Então volta para o slide aqui comigo. E eu tenho a segunda situação, que são grandezas inversamente proporcional. Galera, se é inversamente, pensa, guarda. O que é ser algo invertido? Algo invertido é o seguinte: se uma aumenta, a outra obrigatoriamente diminui. É, galera, é isso. E se uma diminui, a outra automaticamente aumenta. Então é só pensar assim, ó, uma setinha para cima e outra setinha para baixo. Uma está aumentando e a outra está o quê? Está invertida. Então o crescimento é assim e a outra diminui. Isso é ser inversamente proporcional. Então, volta aqui para o meu slide, se liga, se liga. Então tá aqui, ó, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma delas ocasiona a diminuição da outra. O exemplo aqui, número de operários e o tempo de duração da obra. Professor, como assim? Galera, preste atenção. Imagine você vai construir uma casa do zero, tá? Se você tiver apenas duas pessoas trabalhando, dois operários trabalhando, dois pedreiros trabalhando para você, a obra vai durar X dias. Agora, ao invés de 2, você coloca 10. O que vai acontecer com essa obra? A quantidade de dias dela vai diminuir. Ou seja, eu tenho aí duas grandezas relacionadas que são inversamente proporcionais. Beleza? Agora, outro exemplo clássico que está aqui. Velocidade e tempo de viagem. Tá? Imagine você sai aí da sua casa, da sua residência e quer ir até a praia. Beleza? Ora, se você anda a 60 quilômetros por hora, você vai levar um certo tempo. Beleza? Agora, se você ao invés de ir a 60 quilômetros, consegue manter uma velocidade média de 100 quilômetros por hora, galera, com certeza o tempo vai diminuir. Então guarda isso. Quanto mais rápido você faz, menor é o tempo que você vai estar fazendo. Olha só que interessante. Então, eu tenho duas grandezas quando relacionadas, que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Então, quando você tiver uma questão, você vai comparar as grandezas. Esquece os números. Não fique preso se um número aumentou e o outro diminuiu. Não. Olha apenas as grandezas. É dessa forma que você vai conseguir entender a questão e resolver a questão. Beleza? Volta para cá para o slide. Olha aí. Uma pessoa gasta 40 minutos dirigindo a 60 km por hora
para se deslocar da Asa Sul do Distrito Federal até Taguatinga. Em quanto tempo essa pessoa faria essa viagem se a velocidade fosse de 80 km por hora? Olha aí, só olhando a questão, eu já sei que o tempo tem que ser menor. Concorda comigo? Por quê? Porque a pessoa andou mais rápido. E aí, vamos lá. Como é que a gente faz uma questão como essa? Aqui, eu vou separar as grandezas. Eu terei tempo, tá? E aqui do outro lado, eu vou ter a velocidade. Olha aí, ó. Na primeira situação, eu tenho que o tempo foi de 40 minutos e a velocidade do bonitão foi de 60 km por hora. Na segunda situação, a velocidade agora foi de 80 km por hora. Porém, o tempo eu desconheço, eu não sei, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Professor, são grandezas diretamente proporcionais? Não. Por que não? Porque se você aumenta a velocidade, o tempo diminui e vice-versa. Dessa forma, eu tenho que fazer o seguinte: se eu coloco essa daqui do jeito que veio ao mundo, do jeito que está aí, essa daqui ela tem que ser invertida na hora que eu colocar as proporções. Entendeu agora? Então você vai analisar, meu querido aluno, as grandezas. Grandezas. Você vai relacionar tempo versus velocidade. Então você tem que olhar para a questão e imaginar. Calma aí, quanto mais rápido eu caminhar, menor vai ser o tempo. É só você pensar numa corrida, né? Se você está correndo muito mais rápido, você vai fazer aquela certa quilometragem em menos tempo. Perfeito, jovens. Com isso, você já consegue resolver. Vai ficar 40 sobre x, a proporção agora do outro lado ficará invertida. 80 sobre 60. Olha aí. Daqui já dá para fazer, né? Razão e proporção. Por quê? Porque daqui para cá houve uma multiplicação por 2. Logo daqui para cá tem que ser uma divisão por 2, né? O caminho de volta. Então, de cara, x é igual a 30. 30 é o quê, professor? 30 minutos. Olha aí. Quanto mais rápido, menor o tempo. Qual outra forma de resolver, professor? Tá lá, ó. 40 sobre x é igual a 80 sobre 60. Para quem não percebeu, eu inverti o lado direito, a velocidade. Ao invés de ficar o 60 sobre 80, ficou 80 sobre 60. Então, resolvendo isso, eu corto aqui, ó, zerinho com zerinho, né? Multiplico em forma de cruz, Wakanda forever. Olha lá, 8 vezes x é igual a 6 vezes 40. 8x é igual a 240. Logo, x isolado é 240 sobre 8. Galerinha, quando você divide esses dois, vai dar 30 minutos. Guarda aí no coração de vocês, tá? Os dois métodos para você resolver uma questão como essa. Belezinha? Bora! Então vamos lá, povo. Tá aqui, ó. Exemplo 2. Fala o seguinte, ó. 32 pedreiros constroem 240 metros de muro em 12 dias. Em quantos dias 40 pedreiros construirão 200 metros de muro? Aqui é um exemplo clássico que eu tenho mais de duas grandezas, tá? Tá lá, ó. Eu tenho pessoas, que são a quantidade de pedreiros que vão estar trabalhando, tá? Eu tenho aqui a metragem do muro, 240, e aqui quantidade de dias. Como é que a gente faz uma questão como essa? Assim, ó. Você coloca aqui pessoas. Vamos separar as grandezas? Aqui eu vou colocar a metragem do muro e aqui eu vou colocar a quantidade de dias. Então aqui eu tenho, olha lá, ó, 32 pedreiros fazendo 240 metros de muro em 12 dias, tá? Em quantos dias? Então aqui a minha incógnita vai ficar em dias. Vai falar que 40 pedreiros farão exatamente 200 metros de muro. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é esquecer os números, é analisar as grandezas. Eu tenho pessoas, quantidade de pessoas, eu tenho a metragem do muro e eu tenho a quantidade de dias trabalhados, beleza? Esquece os números, olha apenas para as grandezas. Tá. Qual vai ser a grandeza que eu vou relacionar, professor? A grandeza que você vai deixar relacionada vai ser sempre que tiver com a incógnita, ou seja, quantidade de dias. É ela que eu vou estar sempre relacionando todas as outras grandezas, tá? Como assim? Vamos lá. Quando você compara pessoas e quantidade de dias, aí você tem que analisar. Ora, quanto mais pessoas trabalhando na obra, né? Será que eu vou ter mais dias trabalhado ou menos dias trabalhado? Bem, gente, quanto mais pessoas trabalham,
o resultado ele sai mais rápido, não é isso? Então aqui eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais. Então aqui, se eu coloco uma setinha para baixo, aqui eu posso ter que colocar para cima obrigatoriamente. Por quê? Porque elas são inversamente. Ora, eu poderia muito bem ter colocado a quantidade de dias com a setinha para cima. Logo, a quantidade de pessoas ficaria com a setinha para baixo, tá? É isso que quebra o candidato. Ele não sabe o que fazer na hora. Gente, nesse momento, você escolhe a grandeza que tiver com a incógnita, coloca a setinha ali representando ela, botei para baixo. Olha para a grandeza da incógnita e olha para uma grandeza qualquer. Né? Nesse caso, eu olhei para a quantidade de pessoas. Compare apenas as duas. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar, de novo, a grandeza que tem incógnita, que é a quantidade de dias, e vou comparar com a metragem do muro. Pensa comigo. Quanto mais dias eu tiver, o muro fica maior ou o muro vai ficar menor? Só você analisar. Esquece os números. Olha, se eu for parar para analisar, quanto mais dias eu tiver, o muro ele vai crescendo. Olha, então são duas grandezas diretamente proporcional. Então você volta para cá, você já sabe que os dois têm que ficar para o mesmo sentido. Montando aqui a sua razão em proporção, eu tenho que 12 sobre x. Então a incógnita você sempre coloca ela isolada, tá? Isso vai ser igual a 240 sobre 200, multiplicado 40 sobre 32. Repare que eu inverti a quantidade de pessoas aqui, beleza? A minha razão ficou invertida. Guarda isso aí com carinho, porque é importante. Tá aí, é assim que a gente resolve regra de 3 composta, beleza? Então agora é só resolver conta. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. Aí, ó, 24 por 2, então fica assim, ó, 12 sobre x é igual a 24 dividido por 2, fica 12, né? Vezes, aqui, ó, o 4 com 32, eu posso simplificar também, né? Aqui vai dar por 4, dá 1, aqui por 4 vai dar 8, então vai ficar 1 sobre 8. E aqui eu já tinha dividido 24 por 2, então fica 12 sobre 1. Beleza, pessoal? Acabou, né? Então aqui vai ficar 12 sobre x é igual a 12 sobre 8, né? Então, basta fazer o que agora? Multiplicar em forma de cruz. Olha lá. Ou então você já sabe, né? X é igual a 8, porque como você tem uma igualdade de duas razões e elas são iguais, né? Logo, x só pode ser 8. Então, se você quiser, fica 12 vezes x é igual a 12 vezes 8. Então, x é igual a 12 vezes 8 sobre 12. Corta 12 com 12. X é igual a 8. 8 o quê, professor? 8 dias. Beleza? Faz até sentido, né? Se a quantidade de muros diminuiu, significa que o número de dias também tem que diminuir. Se a quantidade de muros aqui, ó, de pessoas aumentou, né? Então a quantidade de dias tem que diminuir, né? De uma para outra, já que eu estou fazendo a relação desses aqui, beleza? Segue comigo. Porcentagem. Vamos lá, tá acabando. Com relação à porcentagem, gente, é algo bem simples, bem direto. Porcentagem é toda fração que o denominador é 100. Tá aqui, ó. X dividido por 100. E o numerador é chamado de taxa de porcentagem. Como é que lê isso aqui, ó? X%. X sendo a taxa de porcentagem. Gente, é só isso. Só isso. Então, podemos observar que toda a porcentagem pode ser expressa em forma de fração e número decimal. Professor, como assim? Olha só o meu exemplo, ó. Meu exemplo está aqui, ó. 23%, né? Eu posso escrever como 23 dividido por 100. Então, 23%. Esse porcento é por 100. Tá lá, 23 por 100. Também posso escrever como 0,23. É só andar com a vírgula duas casas decimais para a esquerda. 0,7, se eu for escrever em porcentagem, né? Só basta fazer o quê? Colocar em forma de fração, fica 7 por 10, né? Uma casinha só. Multiplica por 10 de cima e baixo. Olha lá, você vai ter exatamente 70 sobre 100. E isso aqui eu posso escrever como 70%. E aqui eu botei um exemplozinho, né? Numa escola, 500 estudantes, né? 400 são vascaínos, maravilha, hein? Qual a porcentagem de vascaínos dessa escola? Galerinha, tá lá, ó. Não preciso fazer regra de 3, beleza? Você coloca aqui, ó, 400 dividido por 500. Tá vendo? Que coisa mais bonita. Se você for dividir por 8, né? Por 8 não. Dividir por 5, né? É isso que eu tenho que fazer. Então você tem que dividir por 5 e cima e baixo.
É que eu já estou dando a resposta. Por que por 5, professor? Porque aqui embaixo, quando você divide por 5, já vai dar 100. Como eu dividi o de baixo por 5, o de cima também. Aqui, ó, vai dar 80. Logo, eu posso afirmar que 80% são o quê? São vascaínos. Olha que maravilha nessa escola. 80% são vascaínos. Então, basta pegar o valor que você tem dividido por quem? Pelo total. Não precisa ter milindre nisso daqui, tá bom? Não precisa. Só você fazer uma simples divisão, onde nessa divisão o denominador tem que ser igual a 100, tá? Olha aí, cálculo percentual. Como é que a gente pode fazer isso daqui, ó? 20% de 80. Como é que eu calculo isso? Gente, direto. Tá vendo esse D aí? É vezes. 20% vezes 80. Na verdade, 20 sobre 100 vezes 80. Então você pode colocar aqui, ó, corta 2 zerinhos com 2 zerinhos, ficou 2 vezes 8, e isso aqui dá quanto? Dá 16. Beleza? Aqui, ó, 15% de 60. Então, de novo, 15 sobre 100 vezes 60, é assim que a gente resolve, tá? Corta aqui zerinho com zerinho, então eu tenho o 15 vezes 6, dá 90, não é isso? Dividido por 10, corta 0 com 0, isso aqui vai dar 9. Olha aí, ó, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, para você não ter estresse. Agora, 10% dos 25% de 400. Galerinha, tá aqui, ó, 10% de 25% de 400. Acabou. Você coloca 10 sobre 100 vezes 25 sobre 100 vezes 400. Ó, corta aqui 2 zerinhos com 2 zerinhos, né? Aqui, ó, você pode fazer o seguinte, você pode cortar esse zero com esse zero. O que está sobrando aqui? Está sobrando 25 vezes 4 sobre 10. Ora, 25 vezes 4 é 100. Dividido por 10, lindo demais. Resposta vai dar 10. Belezinha? Com isso, pessoal, eu vou fechar aqui a nossa primeira parte, a nossa primeira aula. Próxima aula, eu vou fazer aí uma parte somente com juros, tá? Eu vou falar de juros simples, vou falar de juros compostos e eu vou mostrar para vocês qual deles é mais vantajoso, né? Vai depender muito da situação. Professor, mas juros compostos não é sempre vantajoso, não? Tem um detalhezinho que ele perde para os juros simples e pode ser exatamente aí que a banca vai te atacar. Beleza? Então tá, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Ó, não para de estudar não, hein? Se liga aí, porque a aula tá ficando bem bacana, beleza? Então, próxima aula, juros simples e juros compostos. Fui!